Retornamos. Hoje, conversando com o contabilista Enivaldo Moreira. Inclusive, nós pedimos para que ele viesse aqui no programa Direito e Justiça em Foco para exatamente conversar com você a respeito da declaração do imposto de renda. Como é? Você vai me responder aquela pergunta que eu fiz no primeiro bloco? Eu vou repetir. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Receita pode ter acesso direto a dados bancários de contribuintes sem a necessidade de ordem judicial. Eu acrescentei. Você acha correto isto? Não acho correto essa definição aí do Supremo Tribunal, até porque é uma violação mesmo e todo momento, a questão hoje é um momento violação político. à intimidade e privacidade, Exatamente. que está na própria Constituição. Que está na própria Constituição e é uma violação. E hoje nós estamos passando aí por uma fase totalmente política, onde o governo, o foco dele é arrecadar, né? E não tem como aumentar mais a carga tributária e agora vai pegar o pobre que ganha um salário aí totalmente achatado, que ele vai entrar dentro da sua conta bancária, pegando um valor até R$2.000, acima de R$2.000, que isso é um absurdo, né? Então eles vão ter todas as informações sobre sobre a sua movimentação bancária, que é uma coisa totalmente sigilosa. Mas isso foi ganho por unanimidade, né, no Supremo, e aí não tem muita saída. O que eles vão cruzar mesmo essas informações. Então, o que eu deixo de recado para o contribuinte neste momento é ele tomar muito cuidado em fazer a sua declaração de imposto de renda e verificar qual foi a sua movimentação bancária, para que ele não caia numa malha fina e tenha aí prejuízo fiscal. Muito bem. Enivaldo, eu não me preocupo muito com a unanimidade da decisão, que seja bem colocado isto. Eu me preocupo com os infiltrados na Corte Suprema da Nação que podem, não é, movimentar e manejar determinadas situações. Acho que você deve ter entendido o que eu disse, infiltrados. Não é? Exato. Muito bem, vamos seguir adiante. Bem, muitos brasileiros têm financiamento de carro ou imóvel. Como eles devem declarar? Ele deve declarar do seguinte modo: todo o valor que ele pagou, né, durante o ano, tá? Ele foi amortizando esse valor durante o ano. No caso aqui, estamos falando do ano calendário 2015. Ele pega esse valor que foi pago durante este período e ele informa lá na parte de colunas de bens, de direitos, né, e agrega este valor na coluna de 2015. Então, tem o valor anterior da base de 2014, um exemplo, ele pagou 10 mil, ele vai adicionar esse valor, ele vai aumentando no bens e direito o valor pago, amortizado, vamos dizer assim, desse financiamento, tanto no caso de carro ou imóveis. Então, ele vai então informando... Exato. Ele vai informando na parte de bens, sim, e direitos, né? O valor que ele amortizou durante aquele ano, sim, e ele aumenta o valor do bem. Então, ele pagou 10 mil no ano de 2015, ele vai aumentar este valor. E ele paga uma diferença desse aumento que ele declarar? Não paga nenhum imposto com relação a isso. Certo. Tá? Ele só vai atualizando. Porque muitas pessoas têm dúvida em fazer o seguinte: coloca o valor total do bem do veículo em bens e direito, sim, e joga em dívidas e ônus o total do financiamento. Sim. Que isso vai dar uma variação patrimonial para ele totalmente errada. Claro. Então ele tem que jogar somente lá em bens e direito o valor da amortização que ele realizou a cada período. Né? Se ele financiou isso há 5 anos, ele vai colocar a amortização a cada 5 anos.
Muito certo? bem. Acho que está Isso tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. muito bem explicado. Me diga uma coisa, você tem site, né? Tenho sim um site da contabilidade. Você poderia nos fornecer esse site para que eu possa colocar no rodapé da imagem? Sim, sim. É www.attentive com 2T, contabilidade, tudo junto.com.br. Muito bem. Se alguém quer acessar o seu site para solicitar uma informação, pode? Pode, estamos à vontade aí. Aí, telespectador. Aí, telespectador. Olha aí. Essa é a facilidade. Muito bem. Vamos agora. Tem mais gente que quer saber alguma coisa sobre imóveis. Vamos ver? Roda o VT. Eu devo atualizar o valor do meu imóvel anualmente? Vamos responder? Daniel, não existe a obrigatoriedade de você atualizar todo ano o valor do seu imóvel. Você só vai atualizar o seu valor do seu imóvel quando você realizar reformas no seu imóvel, tá? E aí sim você verifica o valor gasto durante o ano e aí sim, Daniel, você atualiza este valor em reformas e benfeitoria realizada no seu imóvel. Então você gastou numa reforma, de repente que você fez na sua cozinha, na sua sala e gastou ali 50 mil reais, o valor do seu imóvel está declarado em 300 mil, você vai acrescentar este valor que você teve esse custo neste período. Minha valorização imobiliária, como fica? Ela não é permitida a valorização imobiliária em você atualizar. Meu Deus. Não houve essa... Não é permitido. Não é permitido. Mesmo que nós tivemos aí um aumento no valor do imóvel em São Paulo, em todas as outras cidades também do Brasil, que ali no valor venal do IPTU vem um valor inclusive ali atualizado, você não pode utilizar desse artifício para colocar e aumentar o seu bem. Somente em reformas mesmo. Como funciona o imposto sobre o lucro imobiliário? Bem, você já explanou preliminarmente. Agora você vai dar uma explanação melhor. Ok. Vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que há 23 anos você vendeu um imóvel e com parte do dinheiro comprou outro de menor valor. Hoje, esse imóvel que você comprou lá atrás valorizou. Se você vender, tem que pagar o valor do lucro imobiliário, fazendo-se a ressalva que há 23 anos, na primeira venda, não foi cobrado nenhum imposto pela venda porque não existia lei sobre esse tipo de transação. Você não acha que o governo federal se intrometeu e feriu a cláusula pétrea da Constituição Federal no tocante à inviolabilidade da propriedade? Sim. O governo, ele acabou se beneficiando de tantas mudanças nas leis aí e ele violou exatamente a lei da propriedade imobiliária no Brasil, né? E aí desconsiderou essa questão, porque jamais deveria ter um imposto cobrando um lucro sobre o ganho de capital sobre esse imóvel. É uma coisa assim violável mesmo ao contribuinte. Ele comprou este bem há 23 anos, esse bem ele teve logicamente a sua valorização e a Receita Federal quer se beneficiar em cobrar um ganho de capital no percentual de 15%. Então é uma truculência do governo federal. Exato. Pelo seguinte fato, vamos supor que você vende um imóvel e de repente esse imóvel ele é utilizado, essa venda e o resultado que é o dinheiro recebido é utilizado para pagar dívidas. Sim. E como é que fica? Você vai ter que pedir emprestado para pagar hoje parece que é 15% de lucro imobiliário, é isso? Exato. O governo ele quer ele quer ser seu sócio, né? Ele quer a fatia dele. Então ele não está muito preocupado com essa questão. Ele quer a parte dele e que isso é realmente uma violação e não tem sentido que você comprou um imóvel há 23 anos atrás e ter que recolher esses 15% de ganho de capital.
Perfeitamente. Realmente porque veja, naquela época não existia nenhuma lei a respeito. Não é? Muito bem. Vou lhe dar um outro exemplo. Quando compramos um carro, pagamos um preço X e por ele, na hora da venda, desvaloriza, desvaloriza 30%. E não temos que pagar nada ao governo. Óbvio que o governo não se interessa, porque está abaixo do preço que você pagou anteriormente. Não é injusto isso? Sim, é injusto. Porque hoje você tem, vamos dizer aí, a pessoa compra um automóvel num valor de 100 mil reais. Sim. E ele saindo já da concessionária onde você adquiriu esse bem, 30%. Ele já perdeu 30% naquele momento, né? Então ele tinha ali no seu bens e direito, na sua variação patrimonial, ele tinha um valor de 100 mil reais. Certo. E na hora da venda, ele vendeu esse veículo por 70 mil reais, ele teve uma variação patrimonial negativa. Ele perdeu origem de 30 mil reais. Então, isso o governo faz com que o contribuinte simplesmente pega 30 mil reais e joga na lata do lixo. Ele não tem mais essa origem e não tem como voltar ele no seu imposto de renda. Isso representa uma desvalorização e representa também que o contribuinte, no caso, ele não tem uma certa segurança, não é? Segurança na compra e venda de um bem. Hoje, por exemplo, o telefone, não é? A linha telefônica não vale absolutamente nada. Ao passo que antigamente, vamos colocar antigamente com aspas, não é? O valor era de 3 a 4 mil reais, hoje seria um valor de 10 mil reais aproximadamente. Então eu, por exemplo, como você também, que compramos naquela época uma linha telefônica que eu tenho até hoje, não é? Nós saímos perdendo, não é? Tivemos até que, hoje até eu aconselho o meu cliente, ele excluir essa questão da linha de telefone, porque não tem mais valor econômico. Então, esse bem que custava há 15, 20 anos atrás aí um valor de 3 mil, 5 mil reais, hoje ele não tem assim valor nenhum. É um valor romântico. Valor romântico. Então, tá vendo, telespectador? Você que está aí preocupado com o seu telefone, antes que você comprou lá atrás e pagou esse preço, você pode excluir, porque, olha, não tem valor. Não tem mais valor. Me diga uma coisa, o país está quebrado? Olha, o país, na minha concepção, que estudo muito e leio muito sobre a questão do nosso país, o Brasil em si, ele está passando por uma fase totalmente problema político. O Brasil, ele tem muito potencial, é um país de um povo muito amável, um povo que recebe as coisas até imposta pelo governo e desce quadrada, mas é um povo trabalhador que busca o seu direito. Mas eu digo que quando você tem o dólar alto, o que acontece? O consumo interno ele é grande, nós temos 200 milhões de habitantes, os fornecedores eles vão importar, vão comprar internamente, então você tem um consumo interno. Sim. Os países da América do Sul, eles estão vendo agora no Brasil uma oportunidade pela desvalorização do real, vem importando muito material produzido, né, beneficiado aqui no Brasil e que também as nossas exportações para a América do Sul, para a América Latina, também estão indo bem, né? Então o nosso país ele não está quebrado. O nosso país, nós já passamos por grandes turbulências como o Plano Collor e nós sobrevivemos, estamos todos aqui. E o país tem potencial para sair dessa. Agora, o que precisa realmente acabar é com a corrupção no nosso Brasil. Não, a minha pergunta eu não completei, porque eu penso que está quebrado tecnicamente, não é? E matematicamente.
quer dizer, Sim. técnica e matematicamente falando. Nesse patamar. Não é? Porque essas coisas todas que você nos colocou são verdadeiras, é óbvio, não é? Nós continuamos respirando, principalmente a classe privilegiada, porque os bolsões pobres vivem com muita dificuldade. E de lá nasce o crime, porque precisam comer. Não é? Exato. Então eu perguntei sobre esse aspecto. Assim, aí eu posso dizer para você que nosso país, infelizmente, o PT conseguiu quebrar o nosso país, infelizmente. PT? PT. PT conseguiu quebrar o nosso país. Olha aí, telespectador, que maravilha. PT conseguiu quebrar o nosso país. Ouvir esta frase de alguém consciente, porque nós aqui do programa Direito e Justiça em Foco também pensamos desta forma. Então, a coisa está grave. Bem, temos mais dúvidas dos telespectadores. Roda o VT. Vale a pena fazer a declaração conjunta com a minha esposa? Então, vale a pena fazer a declaração conjunta com a esposa? No momento de você fazer a sua declaração de imposto de renda, é importante fazer uma análise se vale a pena ou não incluir a sua esposa ou seu esposo no seu imposto de renda. Sim. Tá? Quando a sua esposa ela tem um trabalho fora, ela tem uma remuneração fora, que ela tem um rendimento acima dos 28 mil reais, Sim. somando com o do seu esposo, Sim. Isso cai numa tabela progressiva de ajuste anual superior do que você fazer ela separada. Então, por isso que é importante você fazer uma análise primeiro. Faça a declaração primeiro separada, ok? E aí você verifica qual foi o resultado e depois faz a importação das declarações e verifica se realmente vale a pena fazer separado ou não. Porque às vezes a esposa teve muito mais retenção de imposto de renda do que o esposo. Então eu jogo os meus filhos como dependente na declaração da minha esposa, também as despesas médicas e despesas com educação, e aí ela tem uma restituição maior do que a minha. E eu o esposo fazendo isoladamente, ele pode de repente pagar um valor menor e se ele colocar junto não vai aproveitar. Então é sempre importante fazer a declaração separado primeiro e aí ver os números aonde eu posso jogar as minhas deduções. Muito bem, ótimo. Caro telespectador, essas são, entre aspas, as dicas que o nosso querido convidado, Enivaldo Moreira, nos traz e beneficia você que está agora preocupado, porque do dia 30, no fim do mês de abril, você tem que entregar, não é? A declaração. O prazo, ele encerra no dia 30 de abril, às 22 horas, para entregar a sua declaração. Então, o meu recado é, telespectadores, não deixa para a última hora. Vamos fazer com antecedência que você consegue declarar suas informações para o imposto de renda com muito mais qualidade e que você não seja pego pela malha fina. Muito bem. Eu estou encerrando o programa. Antes de encerrar, eu quero presenteá-lo com um mimo, uma lembrança que você vai colocar no seu escritório. Okay? Obrigado, doutor. Muito bem. Agora eu gostaria que você apresentasse as suas considerações finais. As minhas considerações é que a Receita Federal, a cada ano, ela vem funilando mais os nossos rendimentos. Hoje nós vivemos num mundo que eu posso dizer que é um Big Brother. A Receita Federal, ela sabe que você teve gasto com cartão de crédito, cartão de débito, que isso vai tudo nessa informação que nós chamamos do DIMOB, DIMOF e E-Financeiro. São siglas que são movimentações no seu banco, movimentação com o seu cartão de crédito. Então, tudo que você hoje faz com o seu cartão já está no banco de dados da Receita Federal. Então, contribuinte, caso você tenha dúvida, procure um profissional contabilista para que ele possa assessorar você da melhor forma para você sair da armadilha do fisco.
Ok? Obrigado. Então, tomando uma carona naquilo que você disse, e me aproveitando também da ideia do líquido desse programa que você mencionou, a Receita sempre pode dar uma espiadinha. Sempre. É isso? Exatamente. Bem, caro telespectador, encerra o programa de hoje com a reflexão de Marcos Spíndola. Pense, afinal, não dói e nem paga imposto. Quero agradecer muito a presença do Enivaldo Moreira, que naturalmente prestou um serviço para a sociedade brasileira, que tem tantos questionamentos sobre a declaração do imposto de renda e que sofre com a pesada carga do nosso sistema tributário, sem ter retorno do que pagou para o governo. Aliás, dinheiro arrecadado com impostos que vai direto para o esgoto da corrupção. Muito obrigado, Enivaldo. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado, doutor.